Seja muito bem-vindo a mais esse estudo. Hoje nós falaremos de uma passagem conhecida como o óbolo da viúva ou a esmola da viúva, que é a mesma coisa. Essa passagem nos é relatada em dois evangelhos, em Marcos e em Lucas. E não existe grande diferença entre essas duas passagens. Nós faremos a leitura com base em Marcos, no capítulo 12, versículos 41 até 44. E estando Jesus assentado defronte do gasofilácio, contemplava como a turba colocava moeda de cobre no gasofilácio, e muitos ricos colocavam muito. Veio uma viúva pobre e colocou 2 leptos, que vale 1 quadrante. Convocando os seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta viúva pobre colocou mais do que todos os que estão colocando no gasofilácio. Pois todos colocaram do que lhes sobra, ela, porém, do que lhe falta. Colocou tudo quanto tinha, todo o sustento dela. Muito bem. Então, a primeira palavra aqui que nos é estranha é o gasofilácio. Gasofilácio era a caixa de ofertas, era o local em que as pessoas colocavam as suas moedas doando para o templo. Lembrando que Jesus estava no templo de Jerusalém, num período que era da Páscoa, em que os judeus iam ao templo. Então eles estavam olhando aquela quantidade enorme de pessoas, a turba, que colocavam várias das suas moedas de cobre na época, naquela caixa das ofertas. E aí eles, olhando aquela situação, com certeza o templo estava muito cheio, e os ricos, eles colocavam muitas moedas, nós sabemos que alguns até trocavam em moedas de menor valor para que pudessem fazer até o som, das moedas caindo nas caixas, mostrando, exaltando que eles estavam doando muito. E aí, no meio daquelas pessoas que, algumas movidas pelo desejo, de se mostrarem capazes, de se mostrarem bem-sucedidos, veio uma pobre viúva, uma mulher, que não tinha mais o seu esposo ou marido, que com certeza tinha mais dificuldade para poder ganhar o dinheiro, o pão de cada dia. E essa mulher então coloca 2 leptos. Leptos era a menor moeda, a moeda de menor valor na época de Jesus, né? E aí os discípulos que olham aquilo, provavelmente não percebendo a grandiosidade daquele momento, daquela ação daquela mulher que tinha suas dificuldades, Jesus então interrompe aquela observação e comenta que aquela pobre mulher, ela está doando, ela está colocando lá na caixa de ofertas muito mais do que todos os outros homens ricos que esbanjaram naquele momento. Porque ela estava colocando aquilo de que era necessário, todo o sustento dela. Algumas traduções nos falam até que a vida dela, tudo aquilo que ela possuía. E enquanto que os outros estavam colocando só o que lhes sobrava. Então essa passagem ela nos traz diversas reflexões. A primeira, que eu acho que é importante, é que todos nós temos algum talento, algo a dar, a doar, Porque muitas vezes nós nos falamos, não, eu sou pobre, eu não tenho condições, eu mal tenho o que eu preciso para viver, mas nós temos o tempo, todos nós temos 24 horas em nossos dias que nós podemos doar ao outro, nós temos as nossas habilidades, profissionais ou não, ou de
simplesmente nos relacionarmos ou criarmos algo para doar. Então também temos as nossas habilidades. Todos têm condições de doar, mesmo que tenha muito pouco. Então essa seria uma primeira mensagem de que é possível doarmos, né? E quanto mais doamos aquilo que nos é necessário ou que nos faz falta, mais valor terá. Porque quando nós passamos a doar, né, ou a transferir aquilo que eu não preciso ou o que me sobra, ou muitas vezes, né, nós doamos para nos livrar de algo que nós não queremos mais, ou até utilizamos isso para desculpa para comprar um novo. Então eu tenho um tênis que eu já não uso, que já está velho. Eu dou e falo, não, agora eu vou poder comprar um novo. Então, na realidade, nós não estamos doando, nós estamos nos livrando de um problema para satisfazer um outro desejo. Então, esse é um cuidado que nós também devemos ter ao doar os nossos bens, ao fazer a caridade, as doações. Será que eu estou dando aquilo que é importante, que é necessário para mim? Isso com certeza terá um valor muito maior. O outro ponto que nós podemos interpretar aqui é que essa viúva ela está doando tudo o que ela tinha, né, a sua vida ou aquilo que era o seu sustento ao templo. Embora nem sempre o templo esteja relacionado, né, à espiritualidade, nós vamos colocar que nessa situação esteja. Então ela está doando o que ela tem para a questão espiritual. E aí isso vai alegrar muito a Deus. Por quê? Porque permitirá uma aproximação dela para com Deus, né? Pois ela doou a sua vida, o seu sustento, para as questões espirituais. Essa é uma interpretação um pouco mais profunda, mas que também cabe nessa passagem. Então aqui, quando nós vemos a imagem, né, dos quadros que são pintados, nós vemos aqui a viúva fazendo a sua doação, as pessoas com sua vaidade, né, se mostrando ricas, bem vestidas, e aí Jesus nos alerta isso, que cada um doa aquilo que tem, aquelas suas habilidades, aquilo que possui. Uns poderão doar mais, outros menos. Mas Jesus, em momento algum, ele se preocupa com a quantidade. Mas ele foca em seus ensinamentos e nessa passagem muito mais a qualidade, a intenção de como que fazemos determinada ação. Isso vale muito mais. É como a parábola, né, do talento, que temos um que doa, que recebe 5 e multiplica por 10, o outro recebe 2 e multiplica, né, por 2, fica com 4 talentos. O tratamento deles é o mesmo. E aqui da mesma forma, né, Deus não nos cobrará mais do que tenhamos condições de fazê-lo, ou a nossa consciência não nos cobrará mais do que tenhamos condições de fazer. Então, o importante aqui é a pessoa dar aquilo com uma boa intenção e não só aquilo que sobra, ou até mesmo para poder mostrar, né, ao público que nós temos condições de estar doando e ajudando muito, mas sim fazer a caridade ou a esmola de coração. Obrigado a todos pela atenção e até o próximo estudo.